Saudações! Ano passado eu publiquei esse livro aqui. A imagem dessa webcam é péssima aqui do meu quarto. Mas enfim, é escrito nas sombras, né? É um livro de mistério, de suspense, enfim. E eu gostaria de ler um trechinho para vocês que tem a ver com o assunto que eu vou falar agora, que eu vou tratar agora. É o seguinte, então, no prefácio da segunda parte, eu digo o seguinte. Uma coisa que já ficou clara, porque eu estava explicando que a escrita é um caminho de descobertas, né, tanto de ideias quanto de histórias. Então, eu escrevi esse prefácio antes de ter concluído o livro, né? E aí eu digo, uma coisa que já ficou clara nesse início de trabalho é que a trama é muito mais abrangente e abarca uma gama de coisas que não foram e nem poderiam ter sido tratadas no primeiro tomo. A primeira dessas coisas é o aparecimento na história de ordens iniciáticas e escolas de mistério. Sei que muita gente não se sente à vontade com esse assunto, mas não vejo outra maneira de prosseguir com a história. Isso há de fazer com que o número de intervenções do narrador aumente, e espero fazer com que elas valham a pena. Talvez você, meu leitor, esteja pensando, ordens iniciáticas, mais escolas de mistério, igual a alguma teoria da conspiração. O que não deixa... peraí que foi uma página mais aqui. O que não deixa de ter seu fundo de verdade. Certa vez uma pessoa muito querida me disse que não conseguia acreditar em teorias desse tipo, porque não conseguia acreditar que humanos que sejam capazes de manter em segredo, um segredo tão hermeticamente guardado. Como fazer para conspirar, para conseguir algo sem que ninguém descubra? Eu tive que me dedicar a essa pergunta antes de prosseguir com o livro. Eu acho que eu tenho minha resposta, que ainda pode mudar no decorrer da escrita nas próximas linhas. É exatamente por isso que existem tais teorias. É exatamente porque não é humanamente possível guardar um segredo de forma tão hermeticamente guardada que ninguém o descubra, que existem teorias da conspiração. Algumas delas hão de vir de pessoas que descobriram alguma parte do segredo. E aí eu continuo dizendo que esse não é o aspecto principal, que ele é secundário na trama, mas eu tive que... eu senti, quando estava fazendo esse prefácio, que eu devia abordar essa questão, porque eu vejo aqui no Brasil só gente falando contra as teorias da conspiração, o que veio a ser chamado aqui de teoria da conspiração, que eu nem acho que é o termo correto para o que ocorre aqui, porque as pessoas falam que é teoria da conspiração aqui. E aí assim, eu vi um vídeo do Dr. Pirula, eu não sei exatamente como é que se diz, Pílula, né? Pílula, enfim. Eu já vi gente falando pirula também, mas enfim. E ele levanta uma série de questões, ele aborda, né, essa questão de teorias da conspiração, e eu acho que eu tenho uma coisinha ou duas a ponderar sobre isso. Então, vamos lá. Eu geralmente, quando eu assisto um vídeo, eu pego esse vídeo e eu gravo esse vídeo, às vezes no computador, às vezes não, mas pelo menos eu deixo uma nota com o link do vídeo. Eu tenho esse costume. E aí eu faço comentários para mim mesmo sobre eles. Esse eu ia guardar para mim também, mas
aí eu lembrei que tem essa questão no livro. Então, como existe essa questão levantada no livro, eu acho que é pertinente falar sobre esse assunto. E é o seguinte, então, assim, nesse vídeo, ele fala ele começa falando de quão absurda é a teoria de que a Terra é plana, né, de que existem pessoas que estão argumentando que ainda hoje que a Terra é plana. E aí ele parte disso para dizer que esse é um exemplo perfeito de teoria da conspiração, né? Bom, então vamos lá. Então, primeiro assim, uma coisa que eu notei no vídeo, mas ele não se propôs a fazer isso também, é que ele não refuta diretamente os argumentos daquelas pessoas que são a favor da Terra plana, dessa teoria da Terra plana. Eu vi um ou outro vídeo, né, desse pessoal em inglês, em português eu nem sei se tem, mas nenhum dos pontos que eles levantam ele abordou, mas tudo bem, nem talvez não seja do interesse dele, mas só gostaria de ponderar isso, que ele argumenta com ele mesmo e de acordo com o que ele acredita ser a argumentação, e para ele isso basta. Eu pessoalmente também não concordo com essa ideia de terra plana, mas tendo visto os argumentos, eu não sairia dizendo que eles são malucos nem nada. Enfim, então assim, ele levanta a hipótese de que ele segue, né, o Pílula, ele segue levantando a hipótese de que a teoria da Terra plana não passa de uma grande trollada, e em seguida ele comenta da teoria de que a Lua não existe, como um exemplo de teoria cujos mentores estavam apenas trollando. Então assim, não é verdade. Assim, pelo menos nessa questão de teoria da conspiração, é uma coisa que me fascinou por bastante tempo, né, no início da minha adolescência, vamos dizer assim. Eu já estou nos 30, na casa dos 30 já. Quando o David Icke falou que ele propôs que a Lua era um holograma, enfim, ele propôs sério, ele falou sério. Da mesma maneira que ele fala sério, ele acredita mesmo, ou pelo menos é o que ele prega seriamente, que os membros da elite mundial são alienígenas reptilianos. Eu também acho a ideia ridícula, mas eles não estavam trolando. Se depois vem um grupo que fez vídeos usando dessa ideia de forma para trollar e etc., isso não muda o fato de que era uma hipótese que... Então, assim, a mesma coisa eu acho dessa teoria da Terra plana. Eu acho que tem muita gente que realmente acredita que tem... simplesmente duvida que o planeta seja que a Terra seja um globo, como aquele globo bonito que eu tenho ali. Então não tem por que duvidar dos caras. Não tem por que duvidar dos caras, na minha opinião. Eles levantam as razões deles lá, mas, enfim. Mas o que realmente me levou a fazer esse vídeo não são essas primeiras anotações que eu tenho aqui, mas os filtros que o Pílula disse que ele propõe para derrubar uma teoria da conspiração. Então assim, para mim é como a navalha de Occam. Ela
para efeito de você chegar a uma verdade, porque ele cita a navalha de Ockham, então acho que é bom lembrar disso. A navalha de Ockham ela não serve para você definir o que é verdade. Ela tem um uso processual, né, na ciência, mas com fundos, um uso científico assim, que permite que você siga em frente da forma mais simples quando você não vê algum efeito daquela teoria mais complexa. Se você tem uma equação mais simples que aparentemente chega àquele resultado, você deve usar. Essa é a ideia. Mas isso não quer dizer que essa versão simplificada seja a hipótese verdadeira. Então, ela não serve, a navalha de Ockham não serve para definir por si só qual das duas hipóteses é a verdadeira, se é a mais simples ou a mais complexa, ou uma terceira, porque a verdade não discrimina, ela é o que ela é, independente de ser a hipótese mais fácil de ser usada, de ser compreendida, ela é o que ela é. Então tem aquele filme lá, O Contato, né? No final do filme tem uma questão interessante que é colocada sobre a navalha de Ockham, que é o seguinte: a personagem principal ela passa por aquele instrumento que eles constroem lá, e ela tem a viagem dela lá, e depois ela chega mostrando no vídeo só a estática. Então, pela navalha de Ockham, ela delirou. Mas e se realmente ela viveu aquilo, se aquilo lá era verdade? A navalha de Ockham serviu para dizer a verdade? Não. Então, é mais ou menos esse o ponto que é levantado lá, mas enfim. Mas enfim, a questão é que o problema que eu vejo nesses filtros que ele levantou para desacreditar as teorias da conspiração, eles são inúteis. Assim, eles não servem para muita coisa. Eles não são inúteis, mas para as boas teorias, eu vou dizer assim, porque tem muita teoria que não pega, tem muita teoria que realmente só tem só maluco. E ainda assim, você vê a quantidade de livro e de palestra que o David Icke dá, é absurda. Então ressoou em muita gente a mensagem dele, e eu acho o cara um completo falastrão, assim, o cara realmente é difícil de imaginar que alguém realmente acredite que são reptilianos e tudo mais. Bom, tem, né? Mas então, assim, esses filtros que ele propõe, eles consistem em refazer de forma reversa os passos do criador da teoria. Então, são esses passos. Pegar um fato comentado estabelecido pela ciência. 2. Inventar uma forma de como isso pode ser uma mentira e que todos estão sendo enganados. Aí depois você coloca a culpa em algo inatingível, como alienígenas, o governo, sociedades secretas e etc. Ele fala da questão de evidência diabólica, mas enfim. 3. Ignorar os fatos que não corroboram com a teoria, ou dizer que é mentira, de forma a criar uma nova teoria que complemente a teoria original. 4. Criar um documentário tosco ou uma página na internet para divulgar sua teoria. 5. Começar a falar que a ciência não sabe de nada. E 6. Citar algum cientista, algum outcast que corrobore com a sua teoria. Aí ele fala assim, que depois dos 6 passos, você só precisa esperar as pessoas assistirem aquilo e se convenceram, e elas seriam convencidas primeiro porque, devido à ignorância da pessoa quanto a fatos ou termos científicos, e 2, uma vontade da pessoa de que o fato do passo 1 seja mentira. Tá. Então a primeira coisa que eu gostaria de notar aqui que não é assim que todas as teorias da conspiração, todas as hipóteses conspiratórias
eles eles não seguem o real caminho que leva as pessoas que levantam hipóteses conspiratórias a fazê-lo. Então, por exemplo, quando o Bill Cooper, em 2001, teorizou que as escolas de mistério usariam o governo, essa é a ideia dele, para realizar um ataque em solo norte-americano, né, ele teorizou isso meses antes dos ataques de 11 de setembro. Na verdade, anos até. Ele falava bastante dessa ideia. O motivo, e ele dá o motivo, né? Mas a questão é que ele tem um vídeo, né? Um vídeo não, é por rádio, né? Ele tem um programa de meses antes do ataque, em que ele fala exatamente que seria realizado um ataque e que colocariam a culpa no Osama Bin Laden, certo? E ele dá os motivos que ele acredita, né, para que isso aconteceria, isso seria feito. E seria para, primeiro, privar as pessoas, diminuir as liberdades civis, né, dos cidadãos norte-americanos. E dois, para tirar gradativamente tirando as armas da mão da população. Mas então assim, quando ele fez, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando ele fez essa previsão, o fato que seriam os ataques ainda não tinha ocorrido ainda, né? Então, assim, ele levantou a hipótese a partir de uma indagação muito simples. Ele se perguntou como que um simples repórter da CNN conseguiu pegar lá sua equipe e com a equipe inteira lá no Afeganistão foi entrevistar o Osama Bin Laden lá no esconderijo onde ele estava, enquanto todos os serviços de inteligência do Ocidente sequer sabiam da localização dele. Essas eram as informações que foram divulgadas na imprensa na época. E ele parou para se perguntar, então assim, foi assim que surgiu essa ideia de que um ataque seria, porque na época, é bom lembrar também, que ninguém imaginava que fosse, era algo que assim, as pessoas comuns não pensavam no seu dia a dia que os Estados Unidos pudessem ser atacados lá no próprio território deles e etc. Né? E aí a questão é que após o ocorrido, acho que não é de se surpreender que as pessoas parassem para notar que ele previu, né, esses ataques. E a coisa só piorou, porque meses depois o Bill Cooper foi emboscado quando estava chegando em casa por agentes federais e ele acabou morrendo, acabaram matando ele. De acordo com o motivo que levou à emboscada foi o imposto de renda. Então, assim, se isso não é um convite para que as pessoas levantem hipóteses conspiratórias, então, assim, nesse caso, não tem um e não tem o dois. Né? Então, assim, ele pegar um fato comentado ou estabelecido pela ciência. Não, ele pegou e inventar uma forma de como isso pode ser uma mentira. E de que todos estão sendo enganados. O fato ainda não havia acontecido. O ataque terrorista ainda não havia acontecido. Então, se você for pegar por esse lado, já não funciona. Se você pegar pelo lado de, mas que era a notícia em si do jornal, do repórter, né, da entrevista que esse repórter
fez com Osama Bin Laden, ele está usando exatamente os dados verdadeiros, que foi o que foi noticiado na imprensa, que é que o Osama Bin Laden foi entrevistado por um repórter da CNN, e 2, que ao mesmo tempo os serviços com maior orçamento, serviços de inteligência com maior orçamento do planeta, não conseguiram descobrir onde o cara estava. É no mínimo estranho. Seria, né? Então assim, voltando, então não há o 1, logo não há, e não tem o 2, então não pode ter o 3, o passo 3 que ele está falando. O quarto argumento que ele levanta, que o Pirula levanta, ele é válido, mas ainda assim ele é inútil, porque o motivo pelo qual a pessoa que teoriza que há uma conspiração faz algo do tipo, o motivo pelo qual o cara vai lá e faz um vídeo, ou porque ele tem um programa de rádio, ou o que quer que seja, que era o caso do Bill Cooper, por exemplo, é que o ser humano tem a necessidade de compartilhar o que ele aprendeu e o que ele acredita ter aprendido, mesmo que ele seja completamente errado. Então, não serve para mim como para você filtrar nada, porque todo mundo faz isso. Quanto aos passos 5 e 6, eu acho que tem uma certa confusão entre causa e efeito. E os referidos passos possuem maior relevância retórica do que factual. Isso porque a ciência, da maneira como o Pirula fala, ela não existe. Quando ouvimos que a ciência não sabe de nada, temos a impressão de que estamos falando de uma massa amorfa. Porque ele fala assim, essas pessoas apontam assim e dizem que a ciência não sabe de nada. Então parece que essas pessoas estão falando de uma massa amorfa, né? E se essa ciência é uma massa amorfa, os cientistas são seus sacerdotes infalíveis, né? Aquela massa do macarrão lá que Então, assim, a verdade é que não existe ciência dessa maneira. O que existem são cientistas, hipóteses científicas e teorias científicas, certo? Então, assim, o passo 6, que ele coloca na conta de todo mundo, coloca na conta de teóricos da conspiração, não tem a ver com teoria da conspiração em si, ou com a forma como elas são formuladas, mas com problemas estruturais da própria comunidade científica. Pouca gente sabe, mas na história da ciência, poucas foram as hipóteses que conseguiram convencer a todos os estudiosos contemporâneos das tais hipóteses. Então, o que acontece é que muitas críticas desses contemporâneos acabam caindo no esquecimento até que elas sejam por algum motivo trazidas à tona novamente, para que elas sejam finalmente respondidas. Então, quando uma pessoa qualquer traz à tona uma questão que ficou ou parece ter ficado esquecida, o ideal seria que essa questão fosse esclarecida, sem que esses arautos da ciência, como o próprio Pirula, partissem para o ataque, taxando todos que ousam questioná-los de malucos, esquizofrênicos, autistas e etc. Além disso, muito do que hoje é rotulado como teoria da conspiração não seria rotulado assim há 30 anos atrás. Essa é uma coisa nova que é assim, é um pouco aquela tática do espantalho, né? Mas é uma coisa nova esse negócio de você pegar e rotular. Isso daí é teoria da conspiração, não precisamos debater, não precisamos fazer nada. Então essa arte da subversão é antiga, né? E a ideia de que de que sociedades secretas só o são porque elas guardam segredos que, se viessem à tona, horrorizariam a população, não é nova, né? Então tampouco é nova a ideia de que elites ligadas às forças armadas
ou seja, uma elite que tem acesso a exército e etc. E essa é a essência do governo, né? Essa ideia de que as elites tendem a tramar contra a própria população para permanecerem, para que essa elite permaneça no poder, é uma ideia muito antiga, não é nova. É uma ideia que pode ser contemplada em textos de 2000 anos de idade. Então, um autor clássico que eu acho que vale muito a pena ler é o Tito Livio, né? Então, assim, e é legal porque ele fala do ponto de vista dos patrícios, né? Ou seja, da própria elite e das coisas que eles, e da maneira como eles da maneira como eles se articulam, isso na época de Roma, né? Da Roma antiga, de como os patrícios, os patrícios podiam lidar com certas questões, né? Então é isso. Em resumo, eu acho que as teorias da conspiração elas servem a um propósito muito claro, que é para que a pessoa comum possa checar a realidade. Então, assim, aquilo que os jornalistas estão dizendo, aquilo que os cientistas estão dizendo, são todas as coisas que devem ser traduzidas numa linguagem comum, né? Ela não pode ficar assim só hermeticamente fechada àquele grupo. Esse é o primeiro ponto. Então as pessoas comuns elas têm que fazer essa checagem da realidade, né? Porque assim, no momento que as pessoas deixam de fazê-lo, de fazer essa checagem, os grupos que seriam alvo das tais teorias passam a fazê-lo. Então, com resultados sempre catastróficos, como foi o caso do Stalin, como foi o caso do Mao Tse-tung, como foi o caso do Hitler. Você vai ver que o próprio Estado tinha uma teoria da conspiração oficial. Então, por exemplo, os nazistas, eles defendiam que é o que aparece aqui no livro, que eles defendiam que os judeus, que a comunidade internacional judaica estava por trás das mazelas pela qual passava o povo alemão, que todo o povo alemão estava sofrendo para que uma elite judaica, né, vivesse bem, enquanto o restante da população passava fome. Essa era a teoria do Hitler, além de muitas outras que foram fazer aquela parte daquela amálgama do nazismo. Então, assim, esse é um caso típico em qual é muito difícil você pegar esses filtros aqui e aplicar. Então, assim, você pega um fato comentado, estabelecido pela ciência. Qual foi o fato no caso dos nazistas? Né? Então, assim, se a população tivesse parado para pensar, né? se alguém tivesse parado para pensar, olha, eu acho que isso daí é isso que o governo está falando, isso que essa elite que está aí, né? O Hitler e seus comparsa estão aí estão falando, eu acho que isso daí é uma mentira e que todos nós estamos sendo enganados. Uma população inteira, como a população alemã foi enganada. O Stalin também, ele usou como desculpa para acabar com toda a geração que veio anterior a ele, de socialistas, uma teoria da conspiração. Então, assim, que as pessoas, primeiro, então, para finalizar, as pessoas, elas... não é de... Eu acho legal, o George Carlin dizia,
comediante norte-americano, ele falava que não é que as pessoas, né, as pessoas, a elite não precisa, a ideia de que uma elite pense igual, ou que tenha e que maquine para se beneficiar, não deveria ser tão estranho, né? Porque são essas pessoas, não é que elas não é que o problema não é a sociedade secreta da qual ela faz parte, mas a questão é que essas pessoas, elas sabem o que é melhor para elas e elas vão para as mesmas universidades, fazem parte das mesmas fraternidades. Então, por exemplo, eu lembro da eleição lá do George Bush contra o Al Gore. É isso? Enfim, em que os dois faziam parte das Skull and Bones, de uma fraternidade lá da Universidade de Yale. Um pelo lado republicano, outro pelo democrata. Quer dizer que assim, não precisa ser, a Skull and Bones está por trás de tudo, mas quer dizer que os dois passaram por essa formação intelectual lá dentro dessa sociedade. Então, assim, não é não deveria ser tão estranha a ideia de que as pessoas vão olhar para isso e falar, não, tem coisa errada aí, né? De tantas fraternidades aí, como que esses dois foram parar aí enfim. Então é isso que eu tinha para dizer. Mais uma coisa, com relação a essa questão ele falou, verdade. O Piro lá também falou de ondas gravitacionais. Tem que tomar cuidado com isso daí. Eu vou falar como um cético aqui, pode me taxar de teórico da conspiração, mas em 2014, se eu não me engano, foi a última vez que anunciaram, que houve um anúncio de que, olha, achamos né, aqui a prova né, correspondendo de acordo com a teoria e tudo mais. E acabou que em 2014 foi alarme falso. Dessa vez agora, eu já vi que tem gente questionando essa descoberta, porque os dois aparelhos não registraram ao mesmo tempo. Houve uma discrepância que não deveria existir ali. Enfim, só levantando a questão de que a gente tem que tomar cuidado com, olha, descobrimos, pronto, agora é a verdade final e verdadeira, porque já houve momentos na história em que a princípio parecia que era e depois descobriu-se que era por causa de uma nuvem de alguma coisa, ou uma nebulosa, ou qualquer coisa assim. Enfim, o que eu tinha para dizer isso. Com relação a essa questão de Terra plana, né? Olha, se a Terra é plana ou se o modelo heliocêntrico funciona ou não, isso eu não tenho como testar para todo mundo, cada um que tire suas próprias conclusões, mas eu vou aproveitar para recomendar, não um livro, mas um jogo, que é de um cientista, o nome dele é Phil Eklund, chama High Frontier, e assim, eu acho muito legal porque ele se deu ao trabalho de pesquisar toda a parte técnica de lançamento de foguetes e de como funcionaria em teoria uma viagem espacial para Marte ou para os confins do sistema solar. E no jogo, cada jogador ele assume uma agência espacial. Então, um vai ser a ESA, o outro vai ser a NASA. E o seu objetivo é conseguir os fundos e levar a cabo as missões espaciais enfim, independente de se você acreditando na Terra plana ou não, pelo menos assim, se você acredita na Terra plana ou acredita
no modelo geocêntrico, pelo menos assim, você vai conhecer um pouco mais do outro lado. Se você está do outro lado, pelo menos você vai saber todos os detalhes técnicos e de repente, quem sabe você até olha só, essa crítica que eles estão falando aqui tem a ver com isso daqui, ou enfim. Acho que é isso, então até a próxima.